Os sistemas unitários, como já foi dito, eles se baseiam basicamente em comprimento, massa e tempo. Nesse caso, a abreviação de comprimento vamos chamar pela letra L, ou do inglês length, né? A massa, letra M, e o tempo, T. Né? Massa é mass em inglês e o tempo time. Então, alguns sistemas de unidades eles se baseiam nessas três grandezas fundamentais, cuja abreviação seria LMT. Então vejamos alguns deles. Um dos sistemas importantes utilizados como sistema de unidades é o chamado Sistema Internacional de Unidades, ou simplesmente SI. Eu já usei nos slides anteriores essa expressão e agora vou traduzida para vocês. O SI é também chamado de MKS, ou seja, M de metro, que está a ver com comprimento, L, né? K de quilograma, que é a massa, e S em segundo. Então, neste sistema, o comprimento L é dado em metro, ou M, a massa em quilograma, kg, e o tempo em segundo. Então, daqui deriva, né, a abreviação MKS, M de metro, K de quilograma e S de segundo. Então, neste caso, um exemplo de unidade derivada no SI seria a velocidade, definida como ΔS sobre ΔT, ou seja, variação do espaço pela variação do tempo. Espaço em metro e o tempo em segundo. Veja bem que nem sempre dá para se trabalhar só com um sistema de unidades. Né? Porque se nós tratarmos, por exemplo, de velocidade de um automóvel, se nós falarmos essa expressão em metro por segundo, poucas pessoas vão entender se aquela velocidade ela é um valor usual ou não. Porque no nosso dia a dia nós trabalhamos com km por hora. Um outro exemplo aqui de aplicação de uma grandeza derivada, que é a massa específica, ou ρ, com a letra grega, e a massa específica é a massa de um determinado corpo ocupado por seu respectivo volume. Exemplo, no caso aqui da água. A massa da água, melhor dizendo, uma massa de água de 1000 kg ocupa o volume de 1 metro cúbico. Sendo assim, a massa específica da água é igual a 1000 kg por metro cúbico. Alguns chamam isso aqui também de densidade, mas o termo mais adequado seria massa específica, que no caso aqui é apresentada pela letra grega ρ. Pressão. Pressão o quê? Força sobre área. No Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em Newton e a área, que é outra grandeza derivada, é dada em metro quadrado. Essa expressão Newton por metro quadrado leva o nome de Pascal. Então são duas letrinhas, P e A. Só que a inicial é maiúscula em homenagem ao físico francês Blaise Pascal. No SI, a aceleração da gravidade, que nós chamamos pela letra G, possui o valor de 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Repara que aqui há muitas casas decimais e para nós, na mecânica, basta uma ou duas casas decimais que está de bom tamanho para resolver boa parte dos nossos problemas. Um outro sistema que eu já me referi a ele é o sistema CGS, que também ele é do tipo LLMT, ou seja, se baseia no comprimento, na massa e no tempo, por isso é chamado de LMT. Só que nesse caso, o nosso comprimento é dado em centímetro, ou cm. A massa agora é utilizada em grama e o tempo em segundo. Então, por isso é chamado de CGS, centímetro, grama, segundo. Neste caso, a unidade de velocidade para esse sistema seria o quê? Centímetro por segundo. Um outro campo da indústria que utiliza o CGS é aquela ligada à viscosidade dos fluidos.
nós temos duas propriedades, né, que seria a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Viscosidade dinâmica, usada aqui a letra μ. Nesse caso, o óleo é um dos elementos mais utilizados para se medir a viscosidade. Nesse caso, a massa utilizada seria grama, distância em centímetro e o tempo em segundo. Então, quando nós temos essa grandeza aqui, que é grama por centímetro por segundo, isso leva o nome de poise, também o nome de outro cientista, portanto a letra P maiúscula. Mas também nós podemos encontrar nas tabelas de lubrificantes a viscosidade cinemática do lubrificante, que aqui eu chamei pela letra μ, que também é grega, né? Que a unidade dela é o que? Centímetro ao quadrado por segundo. E essa fração aqui, ela leva o nome de Stokes. Então a sigla ou a abreviação de Stokes é ST. Nota que para a viscosidade, nota que para o óleo, ambas essas viscosidades, seja dinâmica ou cinemática, elas utilizam submúltiplos de Poise e de Stokes. Na verdade, a unidade padrão ou típica para óleo é na ordem do cent Stokes, ou então cent Poise. Então, veja que agora entrou aí um prefixo que reduz a intensidade dessa unidade. Nós veremos também mais adiante a questão dos prefixos. Eu quis falar sobre um pouco dessa viscosidade, porque normalmente não é muito usual nós lidarmos com essas grandezas, né? Nós temos o conceito de viscosidade, mas não sabemos como que ela é medida, né? Ou seja, o que é a viscosidade? A viscosidade é a resistência ao escoamento. Então, cada fluido ele possui uma certa temperatura, uma certa resistência ao escoamento. E como isso é medido? É medido em Poise, Stokes e também há outras unidades, mas essas duas são as que mais aparecem nas tabelas de óleo lubrificante. Esse aqui é um assunto lá para o quarto módulo, que pode ser visto em hidráulica ou em lubrificação. Nesse caso também, no sistema CGS, nós temos que a aceleração da gravidade, G, ela agora possui o valor de 980,665 cm por segundo ao quadrado. Então, note que aqui houve uma conversão de metro para centímetro. Nós temos também o chamado sistema técnico, ou MK**S, que agora já não é mais do tipo LMT, mas LFT. Ou seja, no lugar da massa entra a força. A sigla MK**S significa metro, quilograma força e segundo. Então, logo abaixo estão o L, que é o comprimento dado em metro, o F, que é a força, que é dado em quilograma força, ou kgf, que é a sigla de quilograma força. O tempo continua sendo o usual segundo. Então, no sistema MKS, no MK**S, a massa, que é força sobre aceleração, ela acaba tendo uma unidade um pouco estranha para nós, que seria kgf dividido por metro por segundo ao quadrado. Isso é chamado tecnicamente de UTM, ou seja, unidade técnica de massa. Para nós é muito pouco usual isso aí, tá? Temos também ainda o sistema técnico inglês chamado de IPS. Isso também é um sistema LFT e não mais um sistema LMT, porque não utiliza a massa, mas a força. As iniciais IPS significam que Inch, que é polegada, Pound, que é, traduzindo, seria libra-força, e Second, segundo. Então, o L, que é o comprimento, a sigla é Inch, ou IN, ou simplesmente o I de IPS. A força seria Pound, então P de Pound, e o tempo em segundo. Aqui também a massa, que é a força dividida pela aceleração, tem uma unidade um pouco usual,
que é a libra dividido por, melhor dizendo, libra massa, né, dividido por polegada por segundo ao quadrado. Isso tem um nome técnico chamado de slug, que para nós também não é muito usual. Bem, no sistema técnico FPS, que também é um sistema LFT, nesse caso, o L, que é o comprimento, já não é mais polegada, mas o pé, né? Ou foot do inglês, sigla FT. E o resto é igual ao anterior. Nesse caso, a massa do FPS é força sobre área. Então vai ficar libra-massa dividido por pé por segundo ao quadrado. E aí, a massa nesse sistema é chamada de libra-massa. Do ponto de vista numérico, a libra-massa ela é igual à libra-força. Ou seja, um corpo que meça uma libra-massa, ele pesa uma libra-força. Uma vez apresentados os sistemas técnicos de unidades, de medidas, nesse slide nós vamos mostrar um resumo desses sistemas. Então, o primeiro deles, mais uma vez, o SI, é chamado LMT, que ele é um sistema absoluto. Ele é interessante porque ele é um sistema decimal. As unidades básicas são metro, quilograma e segundo. Então, ou seja, no que se refere a metro e quilograma, as conversões acontecem num sistema decimal. Já o CGS, que também é um sistema absoluto, ele também é decimal. Só que dessa vez a distância é dada em centímetro e a massa em grama, diferentemente do SI, que é metro e quilograma respectivamente. O MK asterisco S ele já é um sistema gravitacional, porque ele usa a força no lugar da massa. E essa força está ligada ao campo gravitacional. Ele também é um sistema decimal, porque as unidades básicas são metro, quilograma, força e o segundo. Só uma observação, o segundo em si ele não é decimal, né, porque uma hora tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então a conversão não é de 10 em 10. Mas as outras grandezas fundamentais, que seriam a distância e a massa ou a força, esses sim são decimais nesses três sistemas técnicos. O FPS, assim como o IPS, eles são gravitacionais, eles não são decimais, né? E trabalham com pé ou polegada. Nesse caso, as conversões não são feitas de modo decimal, né? Tanto que a polegada, por exemplo, ela é dividida sempre de 2 em 2. Então você vai ter como fração 2, 4, 8, 16, 32. E a polegada, o pé, ele é uma função da polegada, ou seja, um pé tem 12 polegadas. Então, ou seja, não são 10 polegadas, são 12. Por isso que não é um sistema decimal.